Saudamos a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 39. Você está aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Até aqui. Vamos orar, feche os teus olhos, por favor. Amado Deus, querido Pai, queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, mais uma vez. Fale através desta palavra, Senhor. Traz no nosso coração a atenção, Senhor, que Tu esperas de cada um de nós para aquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos corações, nas nossas vidas. Senhor, mude a história, a minha história, a nossa história. Nós possamos olhar para esta palavra nesta noite, Senhor, e encontrar nela um lugar onde nós possamos nos encaixar, Senhor. Porque ela é a Tua palavra, ela é a verdade. E se ela é a verdade, Senhor, ela nos transforma. E eu quero declarar sobre cada pessoa aqui, do menor ao mais velho, esta transformação. No poder do nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Não perca a hora. Esta é a mensagem, o tema da mensagem desta noite. O apóstolo Paulo, na carta dele à igreja em Roma, no capítulo 13, ele, nos versos 12 e 13, ele afirma dizendo assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades sexuais e depravação, não em desavença e inveja. Amados irmãos, Paulo, aqui na sua carta à igreja em Roma, ele nos recomenda a nós não desperdiçarmos o tempo que Deus tem nos dado. Infelizmente, muitos estão deixando escorregar
pelos dedos das mãos as horas e os dias preciosos que estão passando e que jamais voltarão a nós. Como os dias estão velozes, como a vida está passando muito rapidamente. As orações a Deus, elas não mudam a qualidade das sementes que nós, na nossa vida, plantamos, na nossa jornada, na nossa caminhada. Se eu e você, se nós lançamos no chão da nossa existência uma semente ruim, nós precisamos entender que os frutos que nós iremos colher certamente terão a mesma natureza da semente que nós plantamos. O que é que você tem plantado na sua caminhada? Porque isso a Bíblia chama de lei, é uma lei imutável. Tudo que plantamos, nós colhemos. Uma lei imutável é uma lei que não muda, ela é assim. Se eu planto, eu colho. Dependendo do que eu planto, vai ter um resultado. Ou melhor, tudo que eu planto trará um resultado. Se eu planto discórdia, eu vou receber o resultado disso. Se eu planto amor, eu vou receber os frutos desse plantio. Quem planta vento, diz a palavra, o ditado, que colhe tempestade. É uma lei imutável. Mesmo que você e eu, nós venhamos a mudar de vida na nossa caminhada, mesmo que você se converta ao Evangelho de Cristo, porque esta é a ideia. A palavra de Deus quer que quando o homem tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias de alegria. Esse é o Evangelho da salvação, é o Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele é o único Salvador. Mesmo que eu e você, nós nos convertamos ao Evangelho de Jesus, ainda assim, não poderá mudar as consequências daquilo que nós vivemos, infelizmente. Você vai deixar de fazer coisas que aborrecem o coração de Deus, que entristece a Deus, quando você conhece a Cristo. Quando você tem uma vida transformada por Jesus, você se torna uma nova criatura, um novo homem. Mas aquilo que você fez antes de conhecer a Jesus, ou num momento de deslize, as consequências, elas virão, porque é um plantio, é uma semeadura. E tudo que nós plantamos, nós colhemos o fruto, o resultado daquilo ali. Nós precisamos estar atentos a isso que a palavra nos fala. A qualidade dos frutos que nós plantamos vão aparecer no chão da nossa existência, da nossa caminhada. Lembre-se que as oportunidades dadas por Deus para que nós mudemos, para que eu e você venhamos a mudar o rumo da nossa vida, são oportunidades únicas. Quando Deus nos dá uma oportunidade, nós temos que agarrar esta oportunidade. Não deixar para tomar uma decisão de viver com Cristo, de viver uma vida firmado no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Cristo. Amanhã eu decido. Eu vou esperar os dias passarem um pouco mais, o tempo passar, para eu tomar uma decisão de mudar. Não, se Deus está nos dando a oportunidade hoje, é hoje que nós precisamos tomar esta decisão. Paulo, quando escreve à igreja, agora em Corinto, ele diz, isso está na segunda carta dele, à igreja de Corinto, capítulo 6, verso 2, ele diz assim: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, aleluia. O dia da nossa salvação, queridos irmãos, é hoje. O dia da sua salvação é agora, é neste momento. Jesus quer salvar você, homem e mulher pecador.
Quero extrair aqui desse texto, aonde narra que Jesus esteve com seus discípulos no Getsemane, algumas lições importantes sobre como aproveitar o dia de hoje, o agora. E eu queria iniciar dizendo que cada um de nós temos um Getsemane. Quero falar sobre o Getsemane de cada um de nós. Jesus, o texto nos fala, vivia um dos seus momentos na sua história, que foi muito curta, junto dos seus discípulos, como discipulador, como mestre, 3 anos e meio. 33 anos mais ou menos foi quando Jesus, ele se entregou por nós. Ele era muito jovem. E 3 anos e meio, mais ou menos, ele esteve com seus discípulos, ensinando seus discípulos dia e noite, em todos os lugares. E aqui esse texto de Lucas, ele está falando sobre um dos últimos momentos de Jesus. Jesus estava vivendo um dos seus momentos mais críticos, mais difíceis. Passava ele aqui nesse momento do Getsemane, na antessala do Calvário. Num jardim, diz a palavra que ele estava no jardim, no Getsemane, Jardim das Oliveiras. E ali Jesus provava, naquele momento, o sabor da cruz que lhe esperava e que lhe aguardava. No meio dessa crise, Jesus, ele olha aos discípulos que estavam com ele, que andavam todos os dias com ele, aprendendo dele, e agora eles estavam naquele último momento, talvez desatentos ao que viria a acontecer, talvez desatentos ao time de suas vidas. Talvez muitos de nós precisamos nesta noite receber esta palavra para que nós possamos parar e pensar aonde estamos, qual é o time da nossa vida, da nossa existência. Em que momento nós estamos? Jesus sabia em que momento ele estava. E ele queria que os discípulos também soubessem, mas os discípulos de Jesus, no meio da crise que Jesus estava passando, eles estão aprendendo uma lição. O verso 40 do texto que lemos, de Lucas 22, Jesus faz uma recomendação aos seus discípulos. Ele olha para os discípulos e diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Será que você pode repetir isso? Ore para que você não caia em tentação. Mais uma vez. Aleluia. Ore para que você não caia em tentação. Amados, no entanto, esta ordem de Jesus, ela não foi seguida. Os discípulos não seguiram. Eles perderam uma excelente oportunidade nas suas vidas de aprender como enfrentar um momento de crise. Como eu posso enfrentar um momento de crise? Jesus está ensinando eles. Eles não conseguiram compreender o que Jesus fazia naquele momento. A Bíblia diz que enquanto Jesus orava tão intensamente que o suor do seu rosto, que escorria sobre o seu rosto, se transformaram em gotas de sangue. Tal era a agonia, tal era o nível da agonia que o Senhor Jesus estava passando naquele momento que antecedia a sua entrega total na cruz por mim e por você, aonde Ele tomaria o nosso lugar, porque a cruz era para nós que somos pecadores. Enquanto Jesus, ele orava, o suor dele escorria do seu rosto, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormiam. Estavam dormindo. Lembre-se, amado irmão, ninguém consegue caminhar sem passar por um Getsemane.
Jesus estava passando por um Getsemane, os seus discípulos deveriam estar passando por um Getsemane. O desejo de Jesus era ensinar aos seus discípulos como vencer os momentos amargos da vida. Eu e você passamos por momentos difíceis na nossa vida, certamente, provavelmente, em algum momento nós passaremos por momentos amargos na nossa vida, e para isso Jesus, na sua palavra, quer nos ensinar como passar por esses momentos difíceis. E aqui Jesus está ensinando, dando a eles a lição. Tudo que vocês precisam fazer para serem aprovados no momento difícil da sua vida é vocês orarem a Deus, vocês se conectarem com o céu, se conectar com o Pai. E é o que Jesus está fazendo no momento mais crucial da sua vida, mais difícil da sua vida. Ele tira horas para orar. Ele sabia que dali a pouco ele estaria morrendo, mas ele queria estar preparado, ele queria estar com o Pai, e ele queria que seus discípulos também estivessem. Quando nós olhamos esse texto, muitas vezes nós acreditamos que Jesus ficou chateado com os discípulos, quando os pegou dormindo, como coisa que Jesus não sabia que os discípulos estariam dormindo. Mas Jesus não ficou chateado que os discípulos estavam dormindo, porque simplesmente não quiseram orar, ou porque simplesmente foram pegos pelo cansaço. Jesus estava ali num momento onde ele estava ensinando uma lição para os discípulos, uma lição que ele entendia que era muito importante no momento das provas, no momento das dificuldades. É a hora de dobrar os joelhos, é a hora de clamar pelo céu, é a hora de clamar pelo Pai, e a mais ninguém, mas os discípulos estavam dormindo. Eles adormeceram, diz a palavra. Sabe, queridos irmãos, muitos fracassam nas horas decisivas da sua vida, simplesmente, assim como os discípulos, por não dar atenção ao que o Senhor tem nos ordenado na sua palavra. E aqueles que permanecem atentos, e aqueles que permanecem vigilantes, estes não se desviam com facilidade. Para sair do Getsemane, seguro da vitória, não tem outra maneira a não ser sairmos de joelhos. Aleluia. Uma segunda lição que nós queremos aprender nesse texto é que não é hora de dormir. Diga comigo, não é hora de dormir. Enquanto Jesus ele agonizava em oração, a Bíblia diz que os discípulos dormiam. O texto diz que eles dormiam dominados pela tristeza. Você pode checar na sua Bíblia. Dominados pela tristeza. Dormir significa distanciar-se da realidade e afastar-se do problema. Dormir significa buscar um lugar de descanso. Aqui nós podemos ver os discípulos dormindo, significa justamente isso, é ausentar-se da luta. Porque quando nós dormimos, nós ficamos alheios a tudo que acontece em nossa volta. Quantas pessoas, quando estão passando por lutas, por problemas, por crises, por dificuldades, preferem dormir, preferem afundar a sua cabeça no travesseiro, e ali, como se o sono, como se dormir pudesse apagar aquele momento. Não vai apagar, porque você vai ter que acordar, e quando você acordar, o problema vai continuar ali existindo, porque o sono não apaga os nossos problemas. Mas tem uma coisa que apaga os nossos problemas, e isso nós vimos aqui nesse texto, Jesus ensinando os discípulos. Busque a Deus, busque ao Pai, de joelhos,
Clame pelo céu, porque você então vai encontrar força, você vai encontrar ânimo, o Senhor vai trazer uma palavra ao teu coração, o Senhor vai trazer consolo ao teu coração, o Senhor vai trazer força na hora da angústia, para que você passe ileso e vitorioso no momento mais difícil. Os discípulos se deixaram dominar pela fraqueza, se refugiaram no sono. Aquele sono, irmãos, dos discípulos não foi um ato reparador de energias, como o sono depois de um dia de trabalho, de cansaço, onde você dorme, descansa, as suas energias são reparadas, e você se levanta no dia seguinte, ou após o sono, já fortalecido. Não era esse sono que os discípulos estavam dormindo, não. Era um sono de tristeza. Eles não estavam apenas descansando da sua lida diária, não, eles se escondiam naquele sono porque eles estavam com medo. É comum hoje nós vermos na igreja pessoas dormindo. São pessoas que se ausentam dos desafios da obra de Deus, se escondem num sono que não repara forças. Ao contrário, um sono que fragiliza ainda mais a vida de um servo de Deus. Basta nós observarmos como as pessoas muitas vezes se ausentam das reuniões de oração, quando marcamos uma vigília de oração, quando marcamos um tempo de jejum, quando marcamos uma reunião importante, quando marcamos um culto, quando marcamos uma reunião da célula, quando marcamos, enfim, qualquer momento e motivo para estarmos juntos e nos fortalecermos através da fé no mesmo Deus e na sua palavra. Muitas vezes, muitos se escondem nestas horas difíceis e são fragilizados nesses momentos. Por causa desta ausência, preferem dormir do que lutar. Os discípulos, eles perderam uma das maiores oportunidades de fortalecer ali com Jesus, naquele momento que antecedia a crucificação do Senhor, que antecedia o momento anterior que ele seria preso pelos soldados, seria judiado, levado à cruz. Eles perderam a oportunidade de fortalecer o Espírito por meio da comunhão com o Pai naquele instante. E foram privados da presença do anjo, que diz a Bíblia que o Senhor, que o Deus eterno enviou naquele momento para confortar o Senhor. Aleluia. O Senhor sempre, o nosso Pai, irmãos, Ele sempre virá ao nosso encontro nos momentos que nós estivermos passando por angústias e buscarmos a sua presença. Esta é a maior prova de que quando nós passamos por lutas e buscamos a Deus, esta é a maior prova do amor de Deus, que Ele não vai nos deixar na mão. Quando você buscar ao Senhor em oração, o Pai não vai deixar você na mão. Se você buscar de verdade a Deus eterno, clamar a Ele, Ele não vai deixar você na mão, porque Deus não nos abandona. A Bíblia diz que Ele nos toma pela nossa mão direita e Ele nos guia. Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Deus envia um anjo para consolar o filho naquele momento. Aleluia. Em terceiro lugar, e quero encerrar com isso, não perca a hora. Querida igreja, não perca a hora. Depois de perceber que o desânimo que dominava os discípulos, Jesus ordenou a eles: por que estão dormindo? Jesus pergunta a eles: por que é que vocês estão dormindo? Jesus vai até eles, até onde eles estavam ali, 30 metros à frente, um tiro de pedra. E ele diz a eles: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Pela segunda vez, Jesus deu a mesma ordem
ele sabia que aquele momento que ele estava por passar, aquele momento que eles estavam juntos, um momento único ali, jamais se repetiria. Jesus queria ver os discípulos orando, assim como Jesus quer ver você orando, querido irmão, assim como Jesus quer ver você buscando a Deus, assim como Jesus quer ver você todos os dias na casa do Senhor, quando tiver oportunidade para isso, estar ali reunido com o corpo de Cristo, que é a noiva, que é a sua igreja, aonde o Espírito Santo, ele passeia no meio da sua noiva, e com a sua mão poderosa, ele toca a sua noiva, ele toca a sua igreja. Deus, ele quer ver, Jesus quer ver você e eu buscando a presença de Deus, nesse momento mais difícil, aonde estamos muito próximos do fim. Por isso, não perca a hora. É como se nós pudéssemos ver Jesus dizendo assim, pense comigo por um momento, quando você está, isso já aconteceu comigo várias vezes, um compromisso muito importante e que você sabe que não pode dar nenhum vacilo, você tem que acordar, então você coloca o despertador para despertar e você checa se todos os comandos do seu despertador está tudo certo, a data, o dia, a repetição, o sinal sonoro, está tudo ok, certinho, é AM ou PM, é antes do meio-dia ou pós-meio-dia, está certo, é aqui que eu quero acordar, beleza, e você dorme descansado, e de repente quando você acorda com aquela sensação, meu Deus, que estranho, parece que eu estou atrasado, e você vai olhar no despertador, e falta 5 minutos para o seu compromisso, e você entra em desespero, fala, mas o que houve? E você checa tudo novamente, estava tudo certo, mas o volume do seu celular estava desligado, e aí você corre naquele desespero, sabe, eu imagino que muitos aqui já tiveram uma experiência difícil como essa que eu já tive também. Jesus estava exatamente nesse time, dizendo para os discípulos, preste atenção, é isso, esse exemplo que eu estou dando, era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para eles, ei, vocês não podem agora, nesse momento tão importante, esse momento tão sério, vocês não podem estar dormindo, vocês precisam estar acordados comigo, clamando, vigilantes, alerta, porque daqui a pouquinho eu estarei indo à cruz. Hoje a palavra do Senhor não é para nós, daqui a pouquinho eu estou indo à cruz, porque Ele já foi, Ele já morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está na presença do Pai, preparando moradas celestiais para nós, aleluia. Mas hoje a palavra do Senhor é não perca a hora, porque o dia e a hora ninguém sabe, o Filho do Homem vem como o ladrão da noite, que não avisa a hora nem o momento, mas de repente ele chega e nós temos que estar preparados para esse momento. É o que Jesus está dizendo para nós e, portanto, busquemos a Deus mais do que nunca nesses dias, porque esta oportunidade, ela é única na nossa vida. Querido irmão, se você deixou de ajudar alguém na sua vida, se você tem deixado de trabalhar ou de aplicar os seus talentos na obra de Deus, na causa do Evangelho, para que o Evangelho seja semeado, para que o Evangelho possa ser espalhado por todos os lugares, se você não tem estado atento a isso, talvez nunca mais você tenha uma outra oportunidade como essa. Quando Jesus diz, levantem-se, Jesus estava dizendo, recuperem o tempo perdido, levantem-se, não continuem ausentes, não continuem dormindo, não continuem desligados, não continuem dominados pelo sono, ainda há vitórias que precisam ser conquistadas, meus filhos. Você já pode, querido irmão, ter perdido a oportunidade na sua vida de servir a Deus com seus dons e talentos. Você já pode ter perdido a oportunidade de ajudar o próximo numa hora de desespero do próximo. Você já pode ter perdido
já pode ter perdido a hora de ajudar um amigo na sua necessidade. Você já pode ter perdido a hora de ser mais amigo de seus amigos. Talvez você já pode ter perdido a oportunidade de ser mais amável e gentil com a sua esposa, com o seu marido. Talvez você já pode ter perdido a hora de ser mais gentil com seus filhos, com suas filhas. Ser mais compreensível com eles. Talvez você já pode ter perdido a hora de ser mais dedicado no seu trabalho. De ser um servo obediente no seu trabalho. Porque muitas vezes nós encaramos as coisas da vida como coisas rotineiras, corriqueiras. Muitas vezes nós olhamos e encaramos que o local do nosso trabalho, a pessoa que exerce autoridade sobre mim, ele é mais um proprietário de uma empresa onde ele dá ordem e eu tenho que obedecer. E ficamos nesse nível e nos esquecemos do que Paulo fala na sua palavra em Efésios, quando ele dá o conselho aos servos para com os seus senhores, os empregados para com os seus empregadores, aonde depois ele inverte o papel e ele também dá o conselho para os empregadores em como tratar os seus empregados. Qual é a atitude? Achamos que vamos ali no nosso trabalho, nós picamos o cartão, cumprimos, fazemos o que somos mandados e muitas vezes chateados para receber o nosso salário e mais nada. Reclamamos do nosso patrão, reclamamos dos nossos encarregados, ou ao contrário, reclamamos dos nossos empregados, dos nossos servidores. Mas esquecemos que o conselho do apóstolo Paulo é para que quando nós formos fazer e agir desta forma, estejamos fazendo como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Não passaremos desapercebidos diante de Deus dessas coisas, irmãos. Pode ser que aqui nesta vida você não encare em nenhum momento Deus cara a cara, mas ninguém escapará do dia do juízo de Deus. Ninguém escapará do tribunal de Deus, aonde cada um estaremos diante dele e daremos conta de tudo que fomos. Se nós queremos aprender como viver da melhor maneira nesta vida, que agrada a Deus, é aqui que você vai aprender. Aqui é o manual de vida que nós precisamos, tudo tem aqui. Aqui tem ensinamentos para a igreja, aqui tem ensinamento para os discípulos, aqui tem ensinamento para os maridos, aqui tem ensinamento para as mulheres, aqui tem ensinamento como ser um bom esposo, uma boa esposa, como ser um namorado, como proceder com a sua namorada, com a sua noiva. Aqui tem como ser um bom filho, como ser um bom empregador, um bom empregado. Aqui tem um ensinamento como ser uma boa viúva, um bom viúvo, como ser uma boa senhora idosa, como ser jovem. Aqui tem conselho para tudo. Se você vai em Provérbios, você tem conselhos, como você fugir da mulher adúltera, como você não se inflamar nas paixões desta mocidade. Tem conselho para tudo na nossa vida. Portanto, e é por isso que muitas pessoas, eles se afastam da palavra de Deus. Eles não vêm para a luz, para que as suas obras não se manifestem, conforme diz o evangelista. Aqui tem tudo o que eu preciso. Portanto, irmãos, esse livro não é um livro histórico. Este é o livro mais atual do universo. Não perde nunca a sua validade. Passaram-se anos, mas a Bíblia ainda ela é atual. Temos tudo o que precisamos nela. O que nós temos que fazer é examinar, é meditar, é buscar, é ouvir o chamado do Senhor. Não perca a hora, não perca o time. Você tem que estar pronto, porque Jesus está às portas.
Quando eu digo Jesus está às portas, a Bíblia diz que Ele foi preparar lugar, e um dia Ele virá buscar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, são aqueles que foram salvos por Jesus, são aqueles pecadores que se arrependeram, que reconheceram que necessitam de Jesus Cristo. A igreja e a noiva imaculada. Oh meu Deus, como pode uma noiva ser imaculada? Pois é assim que Jesus olha para mim e para você, quando nós reconhecemos que somos pecadores e declaramos: Senhor, que o teu poder e o sangue do Senhor perdoe os meus pecados. Querido irmão, eu não sei nada da sua história de vida, eu não sei o que você já fez na sua vida, se você já foi um assassino, se você já traiu, se você já adulterou, se você já estragou a vida de pessoas. Eu não sei nada a seu respeito, mas uma coisa eu sei que Jesus Cristo, Ele tem o poder para perdoar os pecados e mudar a tua história de vida. Eu sei que Jesus na cruz do Calvário, quando entregou a sua vida ali e derramou o seu sangue, o sangue de Jesus, Ele apagou os teus pecados, e hoje o Senhor olha para você e vê como você, uma noiva imaculada, sem mancha e pura. Aleluias! Não perca a hora, esse Jesus que foi preparar, é Ele mesmo que voltará. Segundo a palavra do apóstolo Paulo, a igreja em Tessalônica, ele diz que Ele virá sobre as nuvens, e quando ouvirmos o som da trombeta, Ele dará ordem aos seus anjos para que venham e arrebate a sua noiva, e leve a sua noiva ao encontro celestial, aonde nos encontraremos com Ele nas nuvens, e juntos Ele nos levará para o lugar que Ele foi nos preparar. Aleluias! Esta é a verdade, esta é a verdade da palavra de Deus. Por isso que Jesus está clamando: levante-se, não continue mais dormindo. Você não pode mais perder a oportunidade que Deus tem dado na sua vida. Seja uma pessoa diferente. Comece a ser um esposo transformado por Jesus, um pai transformado por Jesus, um patrão transformado por Jesus, um empregado transformado por Jesus, um amigo transformado pelo amor de Jesus. Estenda a mão ao necessitado. Se ele clamar 20 vezes a você, 20 vezes você vai levantar e vai ajudar. Jesus curou os 10 leprosos. Eram 10 leprosos, não tinham mais esperança. Ninguém poderia fazer aquilo por eles a não ser Jesus. E eles clamam a Jesus, e Jesus então os cura, e eles são completamente transformados. Sabe o que acontece? Jesus diz: agora vocês vão e se apresentem aos sacerdotes para que se cumpra a lei. É assim que vocês serão inseridos na sociedade novamente. E de repente, quando eles saem para fazer isso, um deles diz: espera lá, antes eu tenho que fazer algo muito mais importante. Eu tenho que agradecer a Jesus, eu tenho que agradecer ao meu Senhor pelo que Ele fez por mim. E ele volta e se apresenta a Jesus, e Jesus diz: o que você está fazendo? Eu vim te agradecer, Senhor. E aonde estão? Não eram 10? Ele falou assim: os outros já se foram. Sempre, igreja, vai ter aquele que vai se lembrar de voltar e agradecer a Deus pelo que Deus fez por ele. Mas sempre terá também aqueles que vão receber a bênção, vão receber o milagre, e irão, se vão, não se lembrarão. Não se lembrarão do Senhor, não se lembrarão da palavra, não se lembrarão de você que pregou o Evangelho, não se lembrarão de você que deu um cobertor quentinho, não se lembrarão de você que pagou um almoço, não se lembrarão de você que deu um lanchinho para aquela pessoa, não se lembrarão de você. Mas antes de não se lembrar de você, muitos não se lembrarão do amor do Senhor. Portanto, não se preocupe, o que você precisa é estender as tuas mãos, é você fazer o que Deus quer que você faça, porque este é o verdadeiro Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu quero encerrar. Esse é o tempo da oportunidade que Deus nos oferece. Igreja, a partir de hoje, levante-se
e caminhe em uma nova direção que o Senhor te apresenta. Comece a viver o novo de Deus. O novo de Deus já aconteceu, Ele já liberou, Ele já fez acontecer. Agora você precisa entrar debaixo da nuvem. Caminhe, comece a servir a este Deus. Ouça a voz do Senhor dizendo: já é a hora, não perca tempo, não perca a hora. Levante-se, meu filho, não fique mais dormindo. Este é o momento tão importante da história da igreja. Portanto, você que tem estado distante, você que tem estado ausente da sua célula, volte a frequentar a sua célula. Você que tem estado ausente das reuniões de oração, muitas vezes até mesmo pela live, muitos não querem encarar o desafio que nos é proposto pelo Senhor. Estamos vivendo hoje como uma igreja tão tranquila, tudo muito mais fácil, a internet nos favorece tantas coisas, podemos participar do culto da nossa casa, e é verdade, mas eu quero te dizer uma coisa: na tua casa você nunca vai sentir o calor da igreja juntos como estamos aqui nesta noite. Você vai ouvir uma palavra como mais uma palavra no YouTube. O YouTube está cheio de palavras. Você não precisava nem de ouvir o seu pastor pelo YouTube. Existem pregadores muito melhores do que eu. Mas o que eu quero te dizer é que nada paga, nada cobre o valor de estarmos juntos na presença do Senhor. Estamos felizes pelos meios de comunicação, tudo muito bom. Temos carro, temos telefones. Eu estava vendo ontem, foi tirado o último telefone público da cidade de Nova York, na ilha de Manhattan. O último telefone público. Não existe mais telefone público. Eu pensei e falei: Senhor, incrível. Todos têm celular. Tudo é muito maravilhoso. Não pense você que nós vamos ter muitos anos pela frente, irmãos. Os dias são maus. O tempo está se esgotando. E nós temos que estar prontos para nos encontrarmos com Jesus. Portanto, eu finalizo dizendo que se você nesta noite está neste lugar e ouve a voz de Jesus tocando o teu coração, retorne a Ele nesta noite. Volte a Ele e diga: Senhor, perdoa-me. Eu quero voltar, Senhor, aonde eu caí. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a ser, Senhor, como um dia eu fui. Eu quero, Senhor, deixar este sono que me afasta da vontade do Pai. Eu quero estar alerta para o Senhor.